Mas olha, vocês disseram que Jesus é o super-herói, não é? É ou não é? Jesus é o super-herói. E aí nós vamos escutar uma história da Bíblia para mostrar quem é esse Jesus super-herói. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós encontramos o versículo 27. Pode abrir a sua Bíblia, por favor. Mateus registra um momento precioso na vida do Senhor. Diz assim este versículo: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa pergunta saiu dos discípulos de Jesus, no momento em que eles descobriram quem era Jesus. Nós vimos essa noite, por parte de alguns adolescentes nossos, uma encenação sobre os super-heróis. Cada um deles representando um desses super-heróis. Os super-heróis fazem parte, não é, da história dessas crianças. Eles vêm a cada dia na TV, nas revistas, enfim, nos brinquedos. E a ideia que se cria é que esses homens e mulheres poderosos da terra, né, eles têm poder sobre todas as coisas. Mas é interessante que o propósito desse culto e dessa festividade é mostrar às nossas crianças que o maior super-herói é o Senhor Jesus. Nesse momento aqui, irmãos, a pergunta foi feita porque alguma coisa de extraordinário aconteceu. Foi um momento em que a Bíblia diz que Jesus, seguido de uma grande multidão, ele resolve atravessar o mar da Galileia. Viu? Olha para aqui. E aí, ele com seus discípulos, né, entraram no barco. E a Bíblia diz que no mar, naquele lugar ali, se levanta uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Era tão grande que as ondas cobriam o barco. Cobriam. E é interessante que no meio dessa tempestade, a Bíblia diz: ele, Jesus, o nosso super-herói, porém, estava dormindo. Quem é que consegue dormir no meio de uma tempestade? Por menos do que isso, você perde a noite de sono, não é? Por menos do que isso, você precisa tomar um remedinho para relaxar. Por menos do que uma grande tempestade, não é? A gente fica abalado, preocupado, e o sono vai embora. Mas o nosso super-herói, Jesus, ele dorme. Por que Jesus dormiu aqui? Primeiro, este texto mostra, em primeira mão, o lado humano de Cristo. E é interessante que todo super-herói, não é? Ele é uma pessoa, não é verdade? Isso, muito bem, uma pessoa com poderes. Cadê o nosso super-homem? Levanta aí, super-homem. Olha o super-homem ali, viu? Esse é o que poderoso, olha ele ali. Esse é o super-homem, não é? Cadê o nosso Batman? Cadê a máscara do Batman? Cadê? Aí, olha o Batman ali, ó. Bota essa máscara aí e pronto, ó. Olha ele ali. Viu? Agora, quando tira a máscara, que tira a roupa, o Batman vira quem? Hein? Ah, Bruce Wayne? Ah, é? Ah, viu? Viu? Virou o Bruce Wayne, né? É isso aí. Viu?
A mesma coisa acontece aqui com Jesus, não é? Jesus é todo poderoso, Jesus pode todas as coisas, mas nessa hora, ele é um Jesus, não é, humano, ele é um Jesus cansado, não é? É um Jesus que está fatigado pelo o dia a dia da vida. E aí ele, Jesus como humano, ele precisa o quê? Dormir, descansar. E ele aproveita aquele momento ali da travessia do barco para descansar um pouco, né? Afinal, Jesus também se cansava, ele era humano. Como todo super-herói, não é? Tem o seu lado humano. Jesus, no seu lado humano, cansado, dormia. É interessante que havia uma tempestade, havia uma situação difícil, mas Jesus estava dormindo. Alguns comentaristas mostram que Jesus dormia porque ele é o Senhor da natureza. Ele estava tranquilo porque ele sabia, não é, como lidar com aquelas forças da natureza. Quando nós sabemos lidar com as situações, nós descansamos. Quando nós sabemos como resolver as situações contrárias, nós relaxamos, descansamos. E era isso que estava acontecendo aqui. Jesus sabia perfeitamente como lidar com as forças da natureza. Por isso, ele descansava, ele dormia, diz a Bíblia. Mas não obstante isso, ele dormia como homem cansado que estava da sua luta diária. E a Bíblia diz que os seus discípulos se aproximaram e despertaram Jesus. Quem eram os discípulos de Jesus? Alguém lembra o nome de um discípulo? Quem? Pedro. Qual outro? João. Quem mais? Mateus. Quem mais? Judas. Quem mais? Tem um André. Quem mais? Hein? Lembra de mais algum outro discípulo de Jesus? Lembra? Qual é o outro? Não lembra. Jesus tinha muitos discípulos. Ele tinha pelo menos nesse barco aí, não é? Quando a Bíblia diz os seus discípulos, tinha pelo menos os 12 com ele. Era um barco certamente grande, que acomodou todos eles ali. E aqueles homens, eles eram pescadores, eram homens do mar, eram homens acostumados com as tempestades, com as ondas fortes, mas a situação fugiu ao controle. E quando a situação foge ao controle, nós temos que chamar quem? Um super-herói. Não é? Nós temos que chamar um super-herói. Qual desses nós vamos chamar aí para resolver o problema? Qual deles? Qual desses aí? Diz, Jesus daqui a pouco. Qual desses ali aí, ó? Ali é quem? A Mulher Maravilha? Cadê a Mulher Maravilha? Levanta aí, Mulher Maravilha. Cadê o Marvel? Cadê o Marvel? Você é o quê? Você é quê? É o Flash. Flash gordo. Vamos lá. Levanta aí, Flash gordo. Isso, olha ele aí. Cadê o outro? O outro é o quê? Esse aí é o Aranha. Cadê o Aranha? Levanta aí, Aranha. Olha o Aranha aí. Cadê o Super-Homem? E aquela ali? Mas o quê? Mulher? A mulher do Hulk, a Hulkinha. Olha a Hulkinha ali. E aí o Batman. Vamos lá, Batman, de pé. Vamos lá. Qual desses super-heróis aí pode acalmar essa tempestade aqui? Hein? Será que a Mulher Maravilha pode resolver o problema? Será que o Super-Homem pode? Será que o Aranha pode? E o Gordon ali pode? E a Hulkinha pode? E o Batman pode?
Jesus pode. Amém. Eles despertaram Jesus e disseram para ele: Senhor, salva-nos, que perecemos. Meus queridos irmãos, você que veio aqui essa noite, partilhar desse momento tão significativo na vida dessas crianças. Essa expressão que os discípulos usam é a expressão que Deus mais se agrada de ouvir dos nossos lábios. É a expressão que Deus mais se agrada. Porque quando esses homens disseram, Senhor, salva-nos, eles estavam demonstrando a sua impotência, a sua fraqueza diante daquela situação. Eram homens do mar, eram homens da vida, lutando, mas eles reconheceram que chega o momento que só Jesus pode salvar. Talvez você entrou aqui nessa noite, trazendo consigo tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas. A sua casa está sofrendo ação desse vento contrário. As ondas te levantaram no teu lar, no teu trabalho, na tua vizinhança. E certamente você já lutou com as suas forças para tentar resolver o problema e não consegue. Você apelou para o super-homem, apelou para cada um desses super-heróis aí, ó. Não é? E ninguém resolveu. Assim foi com esses homens naquele barco. Eu imagino, pela leitura bíblica, que até chamarem Jesus, eles lutaram bastante. Não é? E lutaram, e tentaram, e se esforçaram, mas não conseguiram. Assim acontece na minha vida e na tua vida também. A gente faz a nossa parte, a gente luta, se esforça, batalha, mas chega a hora que eu e você, parece que desistimos da luta. Perdemos as forças. O vento ganha. As ondas vencem. E é nessa hora que nós temos que ter a humildade para dizer o que esses homens disseram: Senhor, salva-nos, que perecemos. Feliz o homem, feliz a mulher, que no momento da sua vida pode dizer isso para Deus. Porque quando nós falamos para Deus, Deus, salva-me, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O profeta Isaías falou sobre isso. A mão de Deus está sempre presente. A mão de Deus está sempre estendida. A mão de Deus está sempre pronta a agir no momento da nossa necessidade. Esses homens lutaram, fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Porém, tiveram que apelar para o Senhor, Criador dos céus e da terra. Há momentos na nossa vida que quando essas coisas acontecem, nós pensamos em olhar atrás, não é? Pensamos em desistir, em desanimar. Mas esses homens sabiam que podiam contar com aquele que é o nosso super-herói. Quem é o nosso super-herói? Jesus. Sabiam que ele estava ali. Ele estava cansado, ele estava dormindo, ele estava precisando daquele momento ali na sua vida, mas eles sabiam que quando ele se despertasse, aquele problema seria resolvido. Muitas vezes no livro dos Salmos, nós encontramos o salmista clamando ao Senhor: Senhor, desperta-te, levanta-te,
socorre-me, ajuda-me. Muitas vezes no Salmo nós encontramos essas expressões, porque houve momentos na vida do povo de Deus que eles precisaram clamar a esse Deus, porque os deuses das nações, eles eram como esses super-heróis aí, ó. Não é? Os super-heróis onde estão? Tudo ali, sentadinho. O outro super-herói está dando mamadeira para a criança. Não é? Tudo assim. Super-herói da vida, irmãos, ele não alcança o que o nosso Deus alcança. Às vezes a gente, né, como diz a Bíblia, lá no Salmo 20, uns confiam em carros e outros em cavalos. Sabe o que são os carros e os cavalos? As coisas do homem, as coisas da terra, aquilo que está ao nosso alcance. É mais fácil buscar um carro, é mais fácil buscar um cavalo, é mais fácil confiar nas coisas aparentes da vida. E a Bíblia diz que os que fazem isso encurvam-se e caem, mas os que confiam no Senhor se levantam e estão de pé. Foi isso que aconteceu aqui. Esses homens disseram: Senhor, salva-nos, que pereçamos. Nós estamos a perecer. Não temos mais força para lutar. E quando você não tem mais força, a melhor coisa é clamar pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que quando clamamos, Ele nos ouve. Deus ouve, Deus atende e Deus age. Foi isso que aconteceu aqui. A Bíblia diz, no texto lido, que ele, Jesus, disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Na verdade, irmãos, a expressão de Jesus mostra quem somos diante das lutas da vida. Diante das ondas, diante dos ventos contrários, muitas vezes nos intimidamos, e aquela fé que parece ser tão grande, ela se torna tão pequena. E Jesus viu isso naqueles homens. Eles já tinham visto tantos milagres, já tinham visto Jesus fazer tantas maravilhas, e Jesus os repreendeu dizendo: por que vocês estão com medo? E Jesus viu neles naquela hora homens de pouca fé. Não é assim comigo e com você também? Parece que somos fortes, não é? Cantamos, levantamos as mãos, adoramos a Deus, sabe? No momento do louvor, cantamos para valer. Mas quando vem o vento contrário, quando a onda se levanta fortemente contra nós, parece que a nossa fé vai lá embaixo. A nossa fé diminui tanto. E Jesus olha para mim e para você e diz: por que você está com medo? Por que você está temendo essa situação? Eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor do céu e da terra. Eu sou aquele que te formou, diz a palavra de Deus. E aquele que nos formou, ele conhece a nossa estrutura. O Salmo 103 diz isto: ele lembra-se de que somos pó, ele sabe os nossos limites. Ele conhece o tamanho da nossa fé. Ele sabe exatamente que cada um de nós estamos passando e vivendo. E aí, esse Jesus levanta-se. É interessante que cada expressão dessa narrativa bíblica nos ensina algo, irmãos. Jesus levanta-se. Jesus levanta-se. E quando ele se levanta, é para tomar uma atitude. É para resolver o problema. Isso me lembra quando o povo de Deus no passado
caminhando no deserto, diante de tantas situações difíceis, eles saíram com a arca, depois de passar um tempo no Sinai. E a Bíblia diz que quando eles partiram daquele lugar, Moisés orou dizendo: Senhor, levanta-te diante dos nossos inimigos. Levanta-te diante dos nossos adversários. E quando os sacerdotes levantavam aquela arca, a presença de Deus ia diante do povo. Esse mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Ele não vai atrás de você, Ele vai na tua frente. Ele se levanta para te dar vitória hoje. Ele se levanta para mudar a história da tua vida hoje. Ele se levanta para dizer: eu sou Deus que posso todas as coisas. Ele se levanta e repreende os ventos e o mar. Ele não se levanta para perguntar o que está acontecendo. Ele não se levanta para dizer por que me acordaram. Ele não se levanta para dizer: mas que coisa chata, me incomodando, o meu descanso. Não. Quando o Senhor se levanta, alguma coisa acontece. A Bíblia diz que Ele simplesmente repreende os ventos e o mar. Repreende. Para mostrar àqueles homens que Ele tem força sobre a natureza. Ali estava aquele que criou os ventos. Ali estava aquele que criou os mares. Ali estava aquele que criou o homem. Ele se levanta e repreende. Eu posso ver Jesus de pé, estendendo a mão e dizendo: ô vento, psiu, menos. Ô mar, psiu, calminho aí. Está dando para você perceber a grandeza desse Deus? Você fez tanto esforço e não conseguiu vitória. Você já lutou tanto e o vento está soprando e o mar está cada vez mais alto. Mas quando Ele estende a mão, tudo se transforma. Tudo muda. Tudo muda. Porque Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Não há situação que o Senhor não possa agir. Não há causa que o Senhor não tenha vitória. Não importa o teu problema, a tua dor, a quantidade de lágrimas. Não importa a fúria, a força do vento. Se você clamar por Ele, Ele se levanta pela tua vida, pela tua família, pela tua vitória, em nome de Jesus. Ele tem poder para repreender os ventos e o mar. E a Bíblia diz que seguiu-se, logo quando Ele repreendeu, seguiu-se uma grande bonança. Eu leio esses textos da Bíblia e fico tentando perceber isso aqui. Quando Jesus se levanta e fala, a Bíblia diz que essa bonança aqui, irmãos, pode ser traduzida por: seguiu-se uma grande serenidade, calmaria. Não tinha mais vento forte, não tinha mais mar agitado, tudo estava calmo, porque o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor ordenou, Ele mandou
e logo tudo lhe obedeceu. Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Ele quer fazer isso por você hoje. Trazer calmaria à sua vida, trazer sossego à sua vida. A Bíblia diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor. Porque enquanto nós fazemos assim, Ele está acalmando os ventos, Ele está acalmando os mares, e vai vir uma grande bonança sobre a nossa vida. Mas você precisa entregar o teu caminho a Ele, confiar nele, deleitar-se nele, deixar que Ele dirija a sua vida e os seus passos. Como é preciosa a palavra de Deus. E no verso 27 a Bíblia diz que aqueles homens se maravilharam e diziam um ao outro: que homem é este? Qual é a resposta? Que homem é este? Mais forte, que homem é esse? Que homem é esse? Jesus. Perguntaram um ao outro, se maravilharam: que homem é este? Eles ainda não tinham descoberto esse lado de Cristo. Despertaram certamente para que Jesus pudesse ser mais um, não é? Para remar. Nós somos 12, com ele 13, né? Vai dar mais uma força aqui no remo. E aí ele levanta, repreende, acalma, sossega. E eles disseram: que homem é este? Este homem é o Senhor Jesus. É o Jesus que nós ensinamos a cada domingo a essas crianças na escola dominical. Senta aqui, minha filha. Aê. Esse é o Jesus que essas crianças aprendem sobre eles nas classes no domingo à noite. Quando nós estamos aqui e eles estão lá dentro. Há um culto preparado a cada domingo para que eles conheçam sobre esse Jesus e aprendam a confiar, aprendam a entregar as suas vidas a Ele, porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar, instruir, orientar os nossos meninos e meninas no caminho que eles devem andar, e a Bíblia diz: até quando crescerem, não se desviarão deles. Esse é o papel da igreja, ensinar-lhes as verdades bíblicas acerca desse Jesus que tudo pode. E eu quero te convidar, pai e mãe, a vir à escola dominical com o seu filho. Venha com eles. Aqui na classe dos adultos estamos estudando agora sobre Deus, conhecendo Deus, seus nomes, seus atributos, sua natureza, seu poder, sua glória. Estamos aprendendo a cada domingo. Em cada classe, esse Jesus é apresentado, é mostrado, para que possa, em cada um desses corações, em nossos corações, nascer uma fé viva. Uma fé que no momento em que os ventos soprarem, que os mares se levantarem, nós saibamos em quem temos crido e possamos clamar com confiança: Senhor, salva-nos, porque sabemos que Ele pode salvar, sabemos que Ele pode agir, sabemos que Ele pode trabalhar por nós. E os discípulos estavam agora perguntando: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles viram pessoas oprimidas pelos espíritos malignos serem libertas. Quando Jesus aproximou-se
ou aproximando-se de alguma dessas pessoas oprimidas, repreendiam aqueles espíritos, a Bíblia diz que o espírito ruim saía e a pessoa tornava-se perfeita, sã. Isso aconteceu com um homem na cidade de Gadara. Eles viram, mas acalmar ventos, acalmar tempestades, eu nunca vi, disse Pedro, disse Tiago, disse João. O que você nunca viu Jesus fazer? Hein, irmãos? O que você nunca viu Jesus fazer? Talvez você diga, eu nunca vi Jesus fazer isso, aquilo, aquilo outro. Pois eu já vi Jesus fazer tantas coisas maravilhosas. Tantas coisas. Eu tenho uma filha, semana passada, dia 21, completou 39 anos de idade, Ana Lúcia. Com 1 ano e 1 mês, ela estava completamente tomada por uma enfermidade. Tiramos ela ali do hospital no centro do Rio, a Policlínica do Rio, e o médico a embrulhou no lençol e disse, leva para casa que essa semana ela morre. E naquela semana que ia morrer, milagrosamente, num momento de oração, ela começou a evacuar. O seu corpo definhou, todo aquele inchaço desapareceu na hora. E essa menina que ia morrer está com 39 anos de idade. Esse é o Jesus que eu conheço. Não é? Esse é o Jesus que eu conheço. É um Jesus que pode todas as coisas.